Vão trabalhar comigo? Tem um sonho de uma paciente minha que eu achei muito condizente com o processo que ela está vivendo. Ela chegou até mim com muitos sintomas digestivos, então azia, queimação, sensação na garganta, ela não está conseguindo comer quase nada sem passar mal. E normalmente o sistema nervoso, quando está alterado, quando está muito sensível, quando a pessoa está muito nervosa, literalmente, o sistema digestivo é um dos primeiros que responde, né, com azia, com refluxo, com mal-estar. Então, é bem comum que os sintomas digestivos tenham uma raiz nervosa, do sistema nervoso mesmo. E ela teve um sonho em que ela estava no apartamento dela e tem a porta de entrada normal e tem a porta de incêndio, né, que é para emergências. E nesse sonho, ela só conseguia usar, na verdade a porta de emergência estava aberta, ela não conseguia nem fechar, a outra ela não conseguia usar e ela só conseguia ficar usando pela porta de incêndio. Esse sonho para mim, ele resumiu quase tudo que ela estava sentindo, porque é basicamente quando o teu sistema nervoso está literalmente sempre na luta ou fuga, né? Nesse medo, nessa sensação iminente de perigo, de risco e que alguma coisa vai dar errado e tal, você literalmente está sempre usando a porta de incêndio, a urgência, você está sempre usando aquele caminho, né, do risco. Ou seja, quando o teu sistema nervoso, gente, é como você percebe o ambiente. Então, se você sempre está se sentindo em ameaça, sempre está nervosa, sempre está irritada, sempre tem algum problema, isso pode aparecer dessa maneira. Então, eu achei assim, o inconsciente para mim, ele é incrível, né? Assim, as formas que ele tem para se comunicar com a gente são maravilhosas, são magníficas. E esse sonho para mim, eu não sei se para você está fazendo tanto sentido quanto está fazendo para mim, me contem se, mas para mim esse resumiu basicamente. E é claro, a gente já teve outros sonhos depois, bem interessantes também, uns que ela se via, né, com ondas gigantes e falava, não quero mergulhar nessa onda, tipo, tá muito perigoso. E aí a mãe dela junto falava, não, eu já fui, já tá tudo bem, pode ir, né? Então tinha aquela sensação de ser engolida pelas emoções, né, pelas ondas emocionais. Esse sonho passou, depois ela sonhou que estava de férias no Airbnb, já estava num lugar mais bonito, o mar já estava mais tranquilo, mas ela ainda estava cercada de lobos, né? Então os lobos, na forma que ela entendeu que ela tem medo, que ela se sentia insegura, eles podem falar sobre alguns riscos ainda que ela sentia de estar em um ambiente social, que às vezes é isso, você tá ela ainda mais que tá sempre com alguma coisa que envolve comida e não sei o que, então o socializar apresentava riscos, né? Então, estar no Airbnb era justamente esse movimento transitório, é um processo, não é um lugar fixo que você vai ficar, mas você já está apreciando uma vista mais bonita, você já está num lugar mais acessível, mas ainda encontrando riscos. E depois, ela teve outros sonhos também, mas já trazendo menos, né? O último, ela fazia uma viagem de barco e chegava numa ilha e tal. Então, essa viagem de barco, para quem antes estava com medo de entrar no mar, porque as ondas estavam gigantes, de repente você encontra um meio de transporte, ou seja, você encontra ferramentas, você encontra uma forma. Ela não queria mergulhar e talvez ela nem precisasse mergulhar, porque o inconsciente dela está falando que ela não precisa entrar no mar. Se ela tiver como navegar por essas águas de uma forma mais segura, acompanhada com as pessoas que ela estava, né, se sentindo mais protegida, talvez ela não precise enfrentar aquele mar gigantesco e muito menos sozinha. Então, está sendo muito interessante acompanhar, ela sonha muito, ela lembra muito, então você acompanhar o desenvolvimento dos sonhos, a história que eles contam, e os sonhos dela trazem muito, assim, ela realmente criando momentos de reconexão com algumas pessoas, de apaziguamento, tipo de pessoas que antes, sei lá, tinham alguma coisa, um desconforto, tinha ficado meio mal resolvido algum relacionamento, e agora nos sonhos essas pessoas estão aparecendo de uma forma mais positiva, trazendo mais paz para o coração dela. Então tem sido bem bonito observar, e eu sou apaixonada por sonhos, por simbolismos, e essa é uma trajetória que está sendo muito
muito interessante e muito animador, assim, de acompanhar esse desenvolver. Então, eu resolvi compartilhar com vocês para vocês verem o quanto a gente consegue desbravar e descobrir e entender conversando com os sonhos de uma pessoa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o inconsciente é um potencial infinito de imagens e informação. Então, se ele escolhe justamente aquilo para te mostrar na tua noite, é porque é aquilo que você precisa entender e sentir melhor.